Vidas negras importam. Jurema Preta, Sônia Fátima da Conceição. Ri, Jurema, ri. Ri das leis que regem a discriminação racial. Ri e muito ri. Gargalha daqueles que dizem que, de maneira alguma, ela é natural. Pois, para ele, só naturalmente o branco é o natural. Mas, se teus olhos cheiram, se teu nariz mira, se tua boca escancara um riso largo, se teus cabelos aos ventos se impõem, se teus braços abaixam e suas pernas lhe conduzem, é natural somente natural. E é o que pode ser. Então ri, Jurema, e ri muito, gargalha, pela falta de originalidade da naturalidade do branco, o natural. Jurema Preta, Fátima da Conceição. Salve, queridos. Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar notas de escurecimento de gerações. E hoje eu vou oferecer essa conversa para Roger Machado, Taylor Esteves, Beatriz Matos Camilo e Neiva Santa Isabel. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Elba Gamino. Salve, Elba! Muito bem-vinda, querida. Agradeço muito sua gentileza, sua vinda. Oi, deixa eu só colocar a câmera aqui. Por favor. Tudo bem? Tudo, querida, bem-vinda. Tudo certo. Deixa eu só me ajeitar aqui, tudo certo. Ah, que ótimo, nós estamos aqui em trânsito. E aí, aproveitando que estamos em trânsito, todos estamos em trânsito, é assim, assine o canal, isso que é importante, falar, aproveitar a visita da Elba para a gente assinar o canal. Porque é importante essa conversa, é importante que ela progrida, é importante que mais gente assista essa conversa tão importante e as outras que nós tivemos e as outras que nós teremos. Então, olha, vamos lá. Assinem o canal, deixe os comentários da conversa com a Elba e bora lá. Bem-vinda, Elba. Se apresente, por gentileza. Oi, não sei se é boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome Salve. é eu sou a Elba, aqui do Rio Grande do Sul, Elba Gamino. Moro em Porto Alegre, né? Sou professora, pedagoga, supervisora escolar e ando desafiando o melhor. Tenho colocado a minha palavra no mundo, né? Tenho participado de algumas, eu quero ser modesta, mas enfim, né? Algumas contribuições, né? De roteiro. Escrevi junto com a Camila de Moraes a série Nós Somos Pares. E algumas escritas minhas, né, têm feito parte de alguns livros, né, e estou me desafiando a colocar minha palavra no mundo. E uma das pessoas, eu tenho maior, tenho honra, assim, de dizer que tu, Plínio, né, quando eu fiz a oficina contigo, pena que eu não consegui participar até o final, mas me ajudou muito, nossa, foi de extrema importância para contribuir para que eu possa, né, pensar na escrita de uma outra forma, assim, sair da caixa. Isso é muito legal. Eu que agradeço sua fala, sua lembrança, querida. Mas aí nessa sua escrita, tá? Como que ela nasceu? Onde você bebe para Ai, fortificar então, sua eu escrita? escrevo, eu escrevo, é assim, ó, eu vejo que eu comecei a escrever, assim, de colocar de uma forma aquilo que eu estou pensando, assim, em 2011, mas não tinha ainda muito. Hoje, muitas escritas que eu pego de 2011, 12, 13, 14, eu me surpreendo, assim, mesmo não tendo um grande repertório, mas muita coisa se conversava ali, muita coisa me atravessava, principalmente os meus anseios, né? E algo que eu sempre quis falar é muito além das questões raciais, mesmo sim tendo atravessamento. Eu sou uma mulher negra, retinta, vinda aqui do sul do Brasil, mas eu também queria falar sobre sentimento, eu queria falar sobre o cotidiano, eu queria falar sobre
várias coisas que me acontecem e que universaliza, né? Queria contar assim aquelas minhas inquietações. E aí, com o tempo, eu conheci a Conceição Evaristo e aquela escrita da escrevivência me encontrou assim, olha só, de onde eu conseguia me ver ali. É. E de lá para cá, alguns daí hoje a gente tem muitos autoras, né, negros que como é bom, né, poder se ver nas histórias, né? A Rihanna Leão, o próprio livro que nós vamos falar, né, do Coração Sem Medo, ai, agora me pegou aqui o nome do autor. Eu tinha lido aquele outro livro dele, que é uma capa vermelha, que eu esqueci o nome do livro, mas eu adorei aquele livro, agora eu esqueci o nome. Itamar Vieira Júnior, querida. Isso, Tamar Vieira Júnior. Um dos livros que eu tinha lido, que eu gostei muito Ai, agora eu esqueci o nome. Mas, enfim. Então, estas escritas, poder ler sobre autores negros. E tem um livro de uma gaúcha daqui eu gosto muito, a Eliane Marques, Louças de Família, maravilhoso. E aí ela vai falando muito do regionalismo nosso aqui da fronteira, né? E o Ronald também, que é um grande amigo do meu pai, né? E eu, assim, ó, o meu pai fez parte do movimento negro aqui do Sul, na década de 70. E um dos grandes amigos dele, assim, foi o Oliveira Silveira, que foi o idealizador do 20 de novembro, né? E quando eu tinha uns 16 anos, 16, 17 anos, o Oliveira queria novamente fazer tipo um grupo de jovens teatro negro. Então ele reuniu alguns jovens e eu participei, eu conheci, né, o Oliveira nesse trabalho, assim, não, a peça acabou não tendo, mas o contato, o estudo ali, a, a própria conversa, né, de olhar para outras perspectivas, falar de arte, falar de história, falar de memória, falar de poesia. Então, isso que eu fui bebendo quando mais jovem, né? E depois de adulta, comecei a colocar todas aquelas experiências que eu tive, sem muito, né? Sem muito repertório, hoje ganha corpo. E eu vejo que a escrita, para mim, hoje, assim, né? Meus 43 anos, é como se eu conseguisse dar contorno àquilo que eu estou sentindo, né? Porque a palavra, né? No momento que eu consigo escrever algo que me atravessa e eu coloco o sentimento daquilo que eu quero dizer, como se desse um contorno, como se fosse um afago. E é muito bom poder conversar com aquelas palavras, né? E me ver ali, e ver e me desafiar a colocar esses escritos no mundo, que até então eu escrevia para mim. Hoje eu sigo escrevendo para mim, mas eu tô me desafiando a também compartilhar, né? Porque é muito bom quando eu coloco as minhas escritas, assim, eu gosto de escrever e depois eu faço um vídeo. Eu comecei a fazer isso de uma forma muito assim, vamos ver como é que vai ser. E aí no outro dia, as crianças veem as minhas, ai, Sora, eu vi tu falando, as professoras também, né? Ai, a gente tem uma poeta e é muito bom, assim, sabe? Principalmente as crianças nas quais eu trabalho, poder ver uma mulher negra colocando a sua palavra no mundo. E Com isso, certeza. Querida, eu quero que você continue, mas eu vou sim. pedir, você já provocou, apresente pra gente. Você está onde? Tá no sul, mas Ah, aonde? Que cidade? Que Porto coisa? Alegre. Porto Opa, Alegre. capital. Porto Legal. Alegre, capital, Zona Norte, Jardim Leopoldina, colocar a periferia, porque faz parte. Por favor. Eu vim daqui,
nasci, né, nessa região aqui na zona norte de Porto Alegre. E falo daqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Leopoldina. Não, e porque é muito interessante para nós que não temos esse prazer de conhecer Porto Alegre e nem Itaí, entender essa questão geográfica, né? Que como no Rio é diferente, Sim, aqui em São Paulo e outros lugares é sim. para nós importante saber. E onde está esse É. negro? Porque, como você falou, primeiro você falou de vários Exus que abrem o caminho para a gente, o Ronald, o Olivério Silveira e outros que estão abrindo essa história toda. Do meio, no outro caminho que é privilégio, você melhor do que eu sabe, ter um ancestral, ter alguém que está na frente abrindo caminho num movimento negro, que muitos de nós não participamos por falta de, até de conhecimento, né? Sim. E principalmente aquela pergunta, que talvez possa parecer rasa, é assim, o que é ser negra no Rio Grande do Sul? Olha, e a negra retinta, né? É, isso você se apresentou e por sorte está nas faces, né? Negra retinta. O que que é negra no Rio Grande do Sul? Olha, algo que os meus pais, né, sempre me deixaram assim um legado, que é o estudo, que é algo que ninguém vai me tirar e ninguém me tirou. Eu não, eu vou falar aquilo que acho que muita gente sempre vai falar, que a gente sempre tem que se esforçar mais, a gente sempre tem que fazer mais, que mais e mais e mais e mais. Mas o que que eu percebo aqui, isso é minha percepção, tá? Minha percepção, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas eu vejo aqui no estado, diferente de outros lugares, há sim determinados espaços onde somente o povo preto sabe onde é, onde somente o povo preto está. Por mais que. E aqui a gente tem bastante gente preta, tá? Por mais que achem que não, mas a gente tem bastante gente preta. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu não sei como é que, né, nas outras regiões, mas aqui, durante muito tempo, a gente teve os clubes negros. Os clubes negros, eles até têm uma historiadora Elba, que. por gentileza. E é uma questão para relembrar, por causa das histórias, assim, um dos primeiros clubes negros antes da abolição é do Rio Grande do Sul. Então, isso também Sim. deixar bem escuro para todas e todos que estão nos ouvindo, para essa história de a gente começar a esse letramento histórico, né? Prestar atenção, não é tão Sim. assim. Né? Santa Catarina está falando essa bobagem, mas a Santa Catarina é negra também. Então, a gente Aham. prestar essas atenções, assim. Por favor, E desculpa. aqui, assim, ó, não imagina. E aqui até a Fernanda, agora esqueci do sobrenome, me desculpa, é uma falha. Ela escreveu sobre os clubes negros e ela participou do samba enredo da Portela, né? Que falava do príncipe negro, o príncipe aqui, o príncipe custódio, onde fez o assentamento do Bará no mercado público. Então, aqui, a gente, quando vai fazer os nossos axés, a gente vai no mercado público e a gente sabe que ali tem um assentamento. E o Clube Negro, por que que eu estou falando como uma mulher negra? Como é que é uma mulher negra aqui no Sul? Durante toda a minha infância e adolescência, eu só, né, uma coisa a gente está entre os pares, entre aqui na periferia, onde todo mundo é preto. Outra coisa é quando a gente sai desse espaço e vai para o mundo, né? E aí na escola eu tinha que estudar numa escola onde ficava próximo do trabalho da minha mãe, então não era na periferia, era num bairro nobre, mesmo sendo uma escola pública. E ali foi o meu primeiro movimento, o meu primeiro momento de me ver uma mulher negra, mas não de uma mulher negra potente, mas de uma mulher negra que, né, é uma, uma menina negra, com tudo que vai atravessando, que hoje a gente fala muito em bullying, mas na época, a gente está falando na década de 90, né? Se a minha mãe falasse qualquer coisa a respeito, eu poderia ter retaliação dos professores, das próprias outras crianças.
E aí, o porquê dos estudos, né? Porque o estudo é uma coisa que ninguém me tira. E ninguém vai me tirar. E aí foi isso. E aí, quando eu ia para os clubes com as minhas tias, que as minhas tias é que me apresentaram, né? Satélite Prontidão, enfim, a Floresta Aurora, que foi o primeiro clube, né? Que não sei se, né, mas dos ouvintes aí, o Floresta Aurora nasceu exatamente como se fosse ali uma forma que as mulheres, para ajudar as famílias negras, quando tinham, né, perdiam os seus entes queridos para dar um funeral com dignidade. Então, é como se fosse uma associação ali. E aí, claro, daí as pessoas começaram também a fazer outras coisas dentro desses clubes, né? É uma forma de ser mais social. E te falo mais, durante muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, a gente vivia um apartheid, principalmente no interior. Então, o único lugar que as pessoas negras poderiam estar era nos seus clubes, sendo que muitos clubes os brancos poderiam entrar, poderiam acessar, né? Então, eu tô falando bem assim, bem geral. E na fronteira, a gente tem muito aqui, eu vivo praticamente na região de fronteira, né? Temos também os clubes negros, né? Jaguarão, tem os clubes bem famosos, o pessoal se organizava, as gurias faziam uns 15 anos, o pessoal organizava enxoval para ir no clube, era o evento. E assim te falo mais, quando tem o baile charme aqui, a gente vê o povo dos seus 20 anos aos seus 60, 70 anos, pessoal, tudo na estica, é muito bonito ver um mar de gente preta. Então, hoje uma mulher preta no sul é resistência, é potência, né? Uh, a gente conseguir estar nos espaços e poder estar nos espaços sem pedir licença para ninguém é muito bom. Eu sou no município que eu trabalho, olha, de supervisora escolar concursada, uma preta retinta, eu acho que eu sou a única. E é É, bem desafiador, é bem desafiador. sofremos essa questão muitas do preto, mas é bem interessante todo esse escurecimento que você deu. Querida, enquanto você falava, e sempre atento ao que você falava, eu fiz uma pesquisa sobre essa Fernanda. Seria Fernanda Oliveira da Isso, Silva? Fernanda Ah, Oliveira da Silva. Ela beleza. fez, ela até fez assim aqui no, a gente eu fiz parte das Atnuquers, são mulheres negras, né, que têm os estudos das escritas, das escritoras negras, né? E aí fez, eu acho que ainda segue o projeto, mas não com a Fernanda hoje, com outras pessoas, que ela deu o pontapé inicial e as meninas continuaram, assim. E foi muito interessante, foi muito bom, né, participar, assim, porque estar em comunidade, né? Sim. Também poder aprender, que é isso mesmo tudo. E aí tu via mulheres com ensino superior, mulheres que estavam iniciando a sua vida acadêmica, mulheres que estavam no ensino médio, todas ali para estudar sobre as escritoras negras. E foi bem bonito assim o Legal. processo. Não, isso é extremamente importante. Querida, vou aproveitar, vou pedir licença para você, para a Claro. gente fazer um outro momento. Apesar da gente não ter combinado, ou a gente combinou ao contrário, eu vou fazer o nosso momento griot. Porque acaba que esse momento griot, ele acaba sendo extremamente muito a ver com essa sua trajetória. Então, eu vou pedir licença, mesmo que a gente não tenha combinado, e é isso, né? Voltar para todo mundo assistir o canal, esse momento griot, com Henrique Cunha Júnior. Quem é Henrique Cunha Júnior? Ele nasceu aqui em São Paulo, bairro do Bexiga, em 1950. Passou a infância nessa região próxima, em Ipiranga, estudou no Colégio Basílio Machado, formou em engenharia. Ele era também filho de um militante da causa negra, Henrique Cunha, muito importante, que também fundou vários clubes negros, essa coisa fez parte da Frente Negra. Então, é interessante esse lado
esse lado importante, esse lado do comprometimento dos nossos mais velhos com esses mais novos, né? E ele era filho desse militante dessa causa, o, o, o Henrique Cunha Júnior, ficcionista, publicou poemas, fez vários trabalhos com os cadernos negros, mas o que é bem interessante dessa questão, e ele fala que meus textos protestam contra esse descaso da ignorância, insiste na persistência da dignidade humana, dignidade que representamos e constantemente propomos para a sociedade brasileira como uma forma civilizada e civilizadora. A bagagem africana tem saberes de várias tecnologias, né? E isso é importante que se fale. Então, o Henrique Cunha Júnior ele tem esse trabalho, tem essa fortidão, e assim, apesar de a gente não ter combinado diferente, eu achei interessante e oportuno também falar de outros militantes dessa causa, como você, como seu pai, como os que virão. Por favor, continue, querida. Não, e como é bacana, né? Eu me sinto muito honrada de poder ter tido a possibilidade de ter convivido com essas pessoas, né? Com de ter aprendido, por mais que naquele primeiro momento eu nem tivesse noção, por ser muito jovem, nem tivesse noção do que era, né? Estar com Oliveira Silveira, estar com a várias pessoas dentro do movimento negro que realmente eu não tinha a ideia, a noção. E aí, quando mais velha, eu entendi, né? E aí também eu entendi por que eu penso do jeito que eu penso, né? Porque eu tive, que tinha momentos que, sabe, por que eu penso assim? Por que que... Claro, mas eu tive também uma escola dentro de casa, né? Uma escola dentro de casa. E isso, hoje eu sou quem eu sou porque eu tive estes mais velhos, né? As minhas tias que foram, nossa, as minhas tias, eu fui me sentir pertencente de uma forma positiva que a gente tinha me perguntado antes, né? Como é que é ser uma mulher negra? A minha autoestima se deu quando eu comecei a ir nestes lugares onde as pessoas, boa parte eram pessoas negras, né? E aí ali eu me via, ali eu me sentia em casa, né? E ali eu aprendi a dançar. Ali, no carnaval, por mais que achem que no Sul não tem carnaval, tem sim. Daí, ali eu me senti em casa, ali eu me sentia livre para ser exatamente como eu sou. Ali o meu cabelo não era feio, ali os meus traços não eram tidos como algo exótico. Pelo contrário, eu era eu, né? E é muito bom, é muito bom. Isso também é saúde, né? Saúde mental. Então, a minha É, filha, né? Porque a gente passa o tempo todo tenso. E tem que estar, porque se você bobear, ser capotada num racismo. Né? No outro racismo recreativo, estrutural, tarará, lá, sem querer. Ah, eu tenho um primo preto, primo do meu primo tem um vizinho que uhum, é preto. A gente rola. Então, é ser negra, ser negro, no Sul, no Brasil, em todo lugar, é prontidão. Todo tempo, sempre, todo sempre a tempo. vigília, sim. Todo o tempo. E principalmente muitas vezes cá entre nós e quem está nos ouvindo, prestar atenção nos aliados, porque tem irmão que é primo, sabe assim? Tem irmão que é primo. Então vamos É, prestar atenção, como diria Ifé, tem irmão que é primo, então cuidado com essas questões assim, muito ali. Querida, a gente, vou falar dos. Aí eu gostaria que você preparasse, se você tem algum poema, algum texto seu para poder falar. tenho, calma aí. Oba, eu calmo Ai, aqui. eu tenho um que dá de cabeça, pode ser? Pode Até eu ser. pegar. Por favor. Esse eu escrevi quando, ai meu Deus, em 2000 e 11, 12. Mas claro que depois ele foi lapidado. Mas, enfim, se eu não fosse gente, mar eu seria. Tenho fundo, tenho peixes. Eu sou de peixes. O caos causa-me catástrofe de vez ou outra. Acolho.
Já o mar. Ai, o mar se faz onda com uma facilidade que cobiço, deixando na costa tudo que não é seu, e assim se faz limpo. Que legal, que legal. Queridos, é isso. Vamos lá. Continue aqueles pedidos, vamos lá. Deixe seus comentários aqui, é extremamente importante, por favor. E aí vamos nesse momento que eu chamo de estante preta. E aí eu peço, Elba, por gentileza, tendo seus comentários, por favor, a Claro. brilhante. O primeiro livro que a gente vai trazer é de um escritor aqui de São Paulo, né? Parceiro, Sartori da Laje, Edson Cruz, editora RIA, né? E aí é interessante que isso, assim, Ronald Augusto, em Um Leitor Desobediente, reforça que esse gesto crítico, né, da escrita negra, né, esse gesto, como forma de inscrever culturas negras no sistema literário, né? E com esse farol, Sartori da Laje, de Edson Cruz, poeta baiano, que funde haikais japoneses e orikis yorubás, criando oricais. Muito. A prática nasce das oficinas de pesquisa, seguindo caminhos abertos por Xavier, por Ricardo Aleixo. Edson Cruz articula espiritualidade afrodispórica, experiência urbana e memória cultural, aproximando o Sartori, budista, ao espaço periférico da laje, e uma poética relacional que afirma a literatura negro-brasileira como um ato político e inventivo. É muito interessante. Esse gesto de transgressão, né, que tem Sartori na laje, reafirma a palavra como memória de resistência e criação, ampliando os horizontes da literatura negro-brasileira. Sartori da Laje, Edson Cruz, né? Por favor, vão atrás. E é esse que a gente estava falando, Coração Sem Medo, de Tamar Vieira Júnior. Elba, o que você tem para falar desse livro, por favor? Ah, então, eu vejo que o Coração Sem Medo, eu li faz um tempinho já, mas ele é praticamente assim um convite de coragem, né? Porque vai falar da resistência, algo da o coração não aparece como frágil, né? Mas como um território de resistência. E aí esse coração ele carrega memória, ancestralidade, carrega luta. E aí quando eu percebi lendo o livro, né, e ele faz parte da história de vida que atravessam também os silenciamentos, as desigualdades. Ele vai conversando com a gente, né? Opa, que caiu. Ai, desculpa o meu telefone aqui. Imagina, Mas. imagina. E aí. E move esse personagem, né? O que que move esses personagens? E a capacidade de. E assim mesmo, com tudo caindo, e ainda assim continua. Então, tá falando da dignidade, de reconhecer as nossas raízes, né? Seguir adiante, enfim, algo assim mais geral, assim, mas gostei muito. Eu gosto muito desse autor. Não, com certeza. E aí, né, escurecimentos técnicos, né? Esse Coração Sem Medo é de 2025. Ele encerra a teologia dele com a história da Aham. Rita Preta, uma mulher negra pobre que enfrenta a dor que muitas e muitos de nós temos do desaparecimento do filho Alcides, né? E ela faz isso que Elba falou, desse realismo fantástico, dessa brutalidade cotidiana que Tamar constrói. Contando dessa história, que também é nossa história, e também não é nossa história, porque é história de outros, mas de outras pretas e pretos. Se não é minha, é da minha prima, se não é da minha prima, é do meu primo, né? Ou é nosso, ou é daquele vizinho preto, que também as dores de ter alguém desaparecido, todas e todos nós temos. Então é Por isso lembrar, que aproxima, né? Por isso que aproxima. nossa, nos integra. É, Coração Sem Medo, todavia, de Itamar Vieira Júnior.
E para finalizar esse notas, esse estante preta, verbete para um dicionário afetivo. Os autores Ana Paula Tavares, Manuel Jorge Marmelo Onda K e Paulino Assunção. Esse saiu pela Palas. É um encontro literário entre amigos, um exercício de memória. São 27 verbetes propostos, são explorados livremente por esses quatro autores: Ana Paula Tavares, Manuel Jorge Marmelo, Onda Jiqui e Paula Assunção. E onde eles trabalham essa escrita, esse ser escrito, essas questões todas. A escrita de cada autor revela os estilos próprios, mas converge na intenção de transformar palavras em territórios, né? Ampliar essa ideia. O livro não busca fixar significado, mas sim, ampliá-los e multiplicá-los. Verbete para um dicionário afetivo. Autores: Ana Paula Tavares, Manuel Jorge Marmelo, Onjajequi e Paulino Assunção. E é isso, vamos lá. Assinem o canal. E o que mais nós temos, Elba? O que mais você nos conta? Ai, É lógico, é isso. Não, deixa eu olha. aproveitar agora esse momento de respiro de Elba, assim, para deixar registrado uma parceria que criou-se, né? Procurando autores e autoras, a gente sempre consulta os amigos e amigas, e aí eu tive a felicidade, a feliz ideia, né? Os orixás me iluminaram e eu perguntei para Elba: tem? Elba tinha, Elba tem. E ela nos propiciou várias escritas, várias falas que a gente vai ver daqui para frente nesses meses, nesses encontros, nessas segundas, quando a gente aparecer, muitos uh, com esse apoio e com a fiança da Elba. Então eu quero aqui deixar registrado esse agradecimento, Elba, porque assim Ai, me deu imagina. trabalho, vai me dar trabalho, isso é muito legal. Muito obrigado mesmo. Não, mas eu que fico feliz porque assim, ó, eu vejo que tem muita gente aqui que está fazendo coisas maravilhosas, né? E que são potentes. E se ficar somente no nosso território, como se esse conhecimento, estes saberes, eles precisam ser compartilhados, né? E é isso, assim. Tanto que assim, tem eu fui a última. Mas isso aí eu também tento me trabalhado, porque eu também faço muitas coisas, né? E é importante, eu vejo que é importante a gente também se reconhecer, né? Não Isso, é isso só foi ótimo da se sua parte, da reconhecer. minha parte também, foi muito ótimo, assim, tem, eu falei, ó, lógico, tem você, bora cá, vamos ser, conseguimos ser a Se primeirona, tem você, reconhecer. mas é a primeira, você não foi a última, foi a primeirona, assim. Sim, e aí se reconhecer, assim, não é nem, ai, como eu sou ótima, não, né? Tô aprendendo ainda muita coisa, mas a gente tem aquela música da Drica, ai, somos, nós somos, ai, a minha memória hoje tá que tá, que eu tô meio movimentada. Ah, ai, somos nós, ai, que daí tem uma parte assim, há tanta riqueza em mim, há tanta beleza em mim. E aí ele fala ali, né? Não é sobre se reconhecer, não é sobre estar só na TV, mas a gente se olhar no espelho e também se reconhecer. Mudar o que dá para mudar, aceitar o que não dá e continuar. Claro, ele tá, não, a música é bem melhor do que eu tô falando, mas é isso, a gente poder se reconhecer, reconhecer todos. Eu hoje, eu só tô onde eu estou porque eu tive quem os meus mais velhos, né? E não só os meus mais velhos, meus pais, mas como também os meus avós que cuidavam de mim quando os meus pais precisavam trabalhar, e as minhas tias e os meus tios. Então, hoje eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive esses mais velhos que puderam cuidar de mim. E tudo que eu puder fazer para estes mais velhos, né, de dar o melhor para eles, eu vou fazer. E paralelo a isso, dentro dessa caminhada, eu conheci muita gente bacana.
muita gente que também me fez eu mudar a minha perspectiva, que é tão bom a gente encontrar o outro que faz a gente pensar sobre outras possibilidades, onde nos ensina, né? E estas pessoas que eu indiquei é exatamente isso, assim. Ensinaram muito, ensinam muito. E ninguém larga a mão de ninguém, né? Onde Com um vai, vamos certeza. todo mundo junto. E isso é Então, bacana, agora, isso que é bom. todo mundo que está assistindo fica por perto, porque vamos ter várias indicações, não só, a gente vai ter bastante indicações de Elba, de Clarice, de várias outras coisas. E quando eu conseguir lembrar, vou agradecer Certo, a todos, com mas isso é certeza. muito interessante. Querida, a gente tá nesses momentos finais nossos, né? Claro. Vamos lá passar nesse momento final, voltar a pedir, né? Assine o canal, vamos lá. Mas aí, vamos lá ver. Uma sugestão para rever nesse canal. Foi uma conversa viva e forte que nós tivemos tempos atrás com o Rodrigo Machado. Então, vai lá, tá lá nos nossos comentários, vai estar toda a indicação do Rodrigo para a gente poder conversar, poder ver, né? E assistir. E é isso, né? Vidas Negras Importam, essa questão importante. E é isso, querida. Quero agradecer Ah, muito a sua presença. Muito obrigado nessa nova eu é que fieira agradeço. de conversa. E é lembrar que essa conversa que nós tivemos com a Elba, né? Foi oferecendo ao Rogério Machado, a Beatriz Matos Camilo, Taylor Esteves e Neiva Santa Isabel. Elba, muito obrigado, querida. Ah, eu que Agradeço agradeço. muito, muito Eu que mesmo. agradeço. Nossa, tô honrada. Ganhei meu dia hoje. Que maravilha. Nossa, eu que ganhei, assim, tá todo preparado, a gente tá conseguindo, fez num tempo que deu para a gente fazer, cuidar dos nossos e dos mais velhos. Elba, muito obrigado. Conta Eu que comigo, agradeço. eu conto com você. Então já Uhum. tá velho. Com Então, certeza. isso nem preparar que eu já conto com você. Mas aí eu apresento, conte comigo. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço mais uma vez. Ah, Até. e quero fazer a oficina contigo de novo. Quando tiver, vou me organizar, porque, Ah, tá. nossa, as minhas escritas ficaram bem melhores depois que eu tive. Imagina Bora se sim, tivesse vamos continuidade. fazer. Abril pode ser que eu abra uma nova aí, a gente abre Ai, para a gente vale a poder fazer. pena, gente. Quem está assistindo, olha assim, ó. Eu não tenho nem palavras. Ele faz uns Ótimo. desafios com a gente que assim, ó, a cabeça sai dali, volta e tu ainda fica pensando, que maravilha. Muito bom. Olha, isso já dá um corte para eu fazer para minha próxima oficina. Querida, muito obrigado. Até, tchau. Gratidão. Tchau, Tchau. tchau.